Começamos na semana passada uma nova série de estudos nas nossas quartas-feiras e tem como título, tem como tema Problemas Humanos e Respostas Divinas. Os problemas são nossos, os problemas são humanos, os problemas são do dia a dia, os problemas são aqueles que nós enfrentamos cotidianamente, de manhã após manhã. É interessante que a vida cristã, Jesus nunca nos ensinou isso, a vida cristã não é a vida do domingo, de manhã ou de noite. A vida cristã não é o tempo que você investe na casa de Deus. A vida cristã não se resume a isso. A vida cristã ela é seguida e ela continua na manhã de segunda-feira também, na terça, na quinta, no sábado. Todo dia é um santo dia na presença do Senhor. Mas cada dia reserva para nós as bênçãos, mas cada dia também reserva para cada um de nós os seus males. Basta cada dia o seu próprio mal, a palavra de Deus já nos ensina. Portanto, se nós temos problemas, se os problemas são tão humanos, e se os humanos, se tem uma coisa que nos liga, se tem uma coisa que nos iguala, se tem uma coisa que nos deixa na mesma medida, são os problemas. Todos nós temos problemas, alguns maiores, é verdade, outros menores, mas a grande realidade é que o problema ele é grande para quem está vivendo dentro daquele problema. Então, para todos os problemas humanos, nós temos respostas divinas, que vêm de onde? Da palavra de Deus, a inerrante, a poderosa, a eterna, a maravilhosa, a sempre atual palavra de Deus. Um teólogo já falou que a Bíblia é um livro tão atual, um livro tão poderoso, que ele é mais atual que o jornal de amanhã. Essa frase é de Martinho Lutero, reformador. A Bíblia ela é tão atual, ela é tão poderosa, ela é tão presente e ela é tão graciosa que ela é mais atual que o jornal que sairá amanhã. Então, queridos, nós podemos confiar na palavra do Senhor. Então, dentro da nossa nova série Problemas Humanos e Respostas Divinas, hoje nós vamos conversar sobre o tema Em Busca da Paz Interior. Em busca da paz interior. E aí você pode parar e pensar assim, será que isso tem a ver com meditação? Será que isso tem a ver com pensamento positivo? Será que isso tem a ver com o que os nossos amigos e irmãos das igrejas pentecostais ensinam e creem, que você pode declarar a bênção que você quer, você fala e acontece? Será que é isso? Então nós vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor tem para cada um de nós. Então vamos lá para um texto bastante importante nesse sentido, que é o texto lá de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Hebreus capítulo 11, do versículo 23 até o 27. Até o 27. Então nós temos que aprender a lidar com esses princípios que nós temos nesse texto. Então nós teremos uma paz de dentro, uma paz dentro de nós. E você, juntamente conosco, lendo a palavra, vai entender o que é a paz interior. Vamos ler então esse texto, Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao 27. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, neto do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Verso 26, por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.
Bom ter a nossa querida irmã Janete conosco, vizinha da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos tempos muito tensos, muito nervosos em todas as áreas. Área social, área econômica, área política, área espiritual, área religiosa. Nós vivemos tempos amargos, tempos difíceis. A doença que o mundo está lutando contra é apenas um tijolo nesse grande muro de tensões, de nervosismos, de problemas que vêm contra nós. Nós vivemos na era da ansiedade. E alguém já definiu a ansiedade como excesso de preocupação com o amanhã, excesso de preocupação com o que talvez vá acontecer amanhã, porque todos nós enfrentamos situações que nos deixam abatidos, irritados, tensos, situações que roubam a nossa paz interior. Situações que fazem o nosso coração tremer, que fazem as pessoas morrer, porque nunca, em tempo algum, morreram tantas pessoas por conta de pressão alta, por conta de problemas cardíacos, por problemas gerados pelo estresse, pela fadiga, pelas tensões nervosas, em tempo nenhum da humanidade. E é interessante porque hoje nós vivemos em eras muito mais simples, numa era muito mais fácil do que os nossos antepassados, do que nossos pais e avós. Hoje, se você precisa ir de um país para o outro, dependendo do meio de transporte que você tomar, você leva poucas horas. Você leva poucas horas de um país para o outro. Você leva poucas horas para chegar numa cidade distante. Alguns poucos anos atrás, levava-se dias, meses, anos. Uma carta que precisasse mandar de um lugar para outro, dependendo da distância, levava meses para chegar. Hoje nós estamos falando ao vivo e eu estou conversando com gente que está nas mais variadas cidades, conversando com pessoas que estão em outros países. Por quê? Porque os espaços se tornaram menores. Interessantemente, os nossos problemas não ficaram menores. De forma interessante também e oposta a essas facilidades que nós temos hoje, nós não estamos menos nervosos, nós não estamos menos tensos, nós não estamos menos ansiosos, nós não estamos mais em paz do que estavam em paz os nossos pais. Portanto, o homem a pessoa que deseja ter paz, uma paz interior, ou seja, uma paz que não pode ser tirada dele, ele tem que buscar essa paz e tem que entender que essa paz não é o resultado daquilo que eu sei, daquilo que eu fiz ou daquilo que eu tenho. O exemplo que nós vamos conversar hoje é um exemplo muito conhecido, ou um nome muito conhecido de muitos, ou talvez de todos. É o exemplo de Moisés. Moisés foi um homem que aprendeu, isso é interessante. Às vezes a gente acha que a paz interior é um dom, a pessoa ela nasce pacífica, a pessoa ela nasce sabendo lidar com as dificuldades, com os problemas, com as angústias, com as incertezas, com as tensões da vida, mas o texto de Êxodo que narra a vida de Moisés e o texto de Hebreus capítulo 11 que fala a respeito, que é um resumo da vida de Moisés, mostra que esse homem, ele aprendeu a resolver as questões básicas da vida dele, tornando-se um exemplo de como desfrutar da paz interior. Ele tomou decisões para que a paz reinasse no seu coração. A paz não aconteceu magicamente. E é interessante porque às vezes a gente quer viver em paz ou ter paz de uma forma mágica. A gente não é um guerreiro da paz. A gente não é um promotor da paz. Nós não somos representantes da paz, mas a gente quer que a paz reine em nós, reine na nossa vida, reine na nossa comunidade, reine no mundo, reine na nossa família, reine entre as pessoas que vivem entre nós. É interessante porque
A missão que Deus deu a Moisés foi a missão de tirar um número imenso de pessoas, os israelitas, os judeus, da escravidão do Egito, depois de mais de 400 anos. E a missão não era só tirá-los dali, era conduzir essa multidão através do deserto até um novo lugar, até um novo país, até a terra prometida. Então, de início, já era uma tarefa extremamente estressante, porque se tem uma coisa que naturalmente nos estressa, é quando a gente é incumbido de fazer algo que a gente não sabe, ou fazer algo que a gente nunca fez, ou fazer algo que a gente fez muito poucas vezes. Então, a gente não tem muita prática, muita experiência, e vai errando e vai acertando. Deus, ele fez isso com Moisés. E Deus chamou Moisés para ser e para fazer algo que ele nunca tinha sido antes e algo que ele nunca tinha feito antes, que era ser o líder de uma grande nação. Então ele tinha o direito de se irritar com com as mais variadas situações que eram promovidas pelas pessoas. E o texto de Êxodo é interessante porque não esconde essa humanidade de Moisés, mesmo sendo juntamente com Davi os maiores líderes da história do povo de Israel, mas tanto Davi quanto Moisés, que é o nosso exemplo hoje, ele se irritou inumeráveis vezes por conta das pessoas. Por outro lado, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. E a mansidão, guarde isso no seu coração, a mansidão é o ato da serenidade, da paciência e da calma em meio aos momentos estressantes. Se a gente quiser pegar a mansidão em uma figura, é o bombeiro. Está tudo desmoronando, está tudo colapsando, está tudo incendiado, está todo mundo fugindo do fogo. O bombeiro, ele vem em direção ao fogo, não para olhar para o fogo, não para tirar foto do fogo, não para zombar do fogo, não para aumentar o fogo, mas para apagar o fogo. Então, a figura da pessoa mansa é essa atitude de paz, de tranquilidade interior durante os momentos estressantes. Então, quando é que nós mostramos a nossa mansidão? Quando está tudo bem? Não, exatamente no meio da crise, exatamente no meio do nervosismo e da tensão. Exatamente em dias como esses que nós vivemos, com tensões religiosas, tensões políticas, com uma eleição às portas do nosso Brasil, eleições municipais, com tensões geradas pela pandemia, com tensões políticas e econômicas, com tensões familiares, com crises de todos os lados. Essa é a hora da gente, de eu e você, sermos mansos na presença do Senhor. Ou seja, uma atitude de paz e tranquilidade que brota de dentro para fora. A mansidão bíblica, ela não é um movimento de fora para dentro, é um movimento de dentro para fora. É Deus que atua em nós. É Ele que fala a nós, é Ele que nos ensina. E a partir do ensino de Jesus, de absorvermos a palavra do Senhor, você e eu somos completamente outros, completamente transformados, e nós então poderemos viver nesses dias tão atribulados, mas em paz. Por isso que Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo. Por quê? Porque a paz que o mundo dá é a paz do cemitério. Perto aqui da igreja tem o cemitério. E é interessante, não existe outro lugar no mundo mais pacífico que o cemitério. Porém, não existe um lugar onde nada aconteça mais do que no cemitério. O cemitério é o lugar que menos coisas acontecem no mundo. É o lugar onde menos alegria existe. É o lugar onde nada acontece. A paz de Jesus não é a paz do cemitério. É a paz no meio da multidão, é a paz no meio do caos, é a paz no meio do falatório, é a paz no meio da guerra, no meio do conflito, no meio da crise, no meio da pandemia, no meio da pobreza, no meio da morte.
Mas é nessa hora que eu e você, acalmados pelo Senhor, serenados pelo Espírito Santo, podemos passar a viver uma vida que vale a pena. Então, se o seu problema, ou o problema de pessoas próximas a você, é falta de paz, falta da paz interior, a paz que o Senhor pode nos dar, a resposta divina é que nós, sim, podemos desfrutar da paz que o Senhor tem para cada um de nós. Nós lemos então Hebreus 11, 23 a 27. Moisés ele teve que responder aqui 4 questões, 4 perguntas são apresentadas nesse texto e eu quero compartilhar com vocês. No versículo 24, a pergunta que Moisés teve que responder é: quem eu sou? Então, se eu quero ter paz dentro de mim, eu tenho que aprender a lidar com questões de dentro de mim, não de fora, mas de dentro de mim. Então a primeira pergunta, lá no verso 24, que Moisés tem que responder é: quem eu sou? A segunda, no verso 25, o que eu realmente quero ser? O que eu realmente quero ser? O que eu quero ser? Não o que o outro quer, mas o que eu quero. Verso 26, a terceira pergunta é: o que é de fato importante na minha vida? O que é de fato, o que é de verdade importante na minha vida? E o versículo 27 nos traz a quarta pergunta, extremamente importante, que Moisés teve que responder: como eu vou viver? Então essas 4 questões fundamentais que Moisés foi confrontado, são 4 questões fundamentais que você e eu somos confrontados também, dia após dia, e nós devemos então responder a cada uma delas. A grande questão, como toda pergunta, você pode responder a pergunta da maneira correta ou da maneira errada. Se você responde da maneira correta, você ganha ponto. E o ponto é exatamente a paz interior. Se você responde errada, você perde ponto e você não tem a paz interior. Então, a primeira pergunta é: quem eu sou? Então, se eu e você queremos ter paz interior, o primeiro princípio é: saiba quem você é. Saiba quem você é. Você já se perguntou? Perguntou para você mesmo, não outras pessoas perguntando. Você, sozinho, perguntou para você quem eu sou. Por que isso é importante? Veja lá, volte seus olhos lá para o verso 24. Verso 24. Moisés, já adulto, recusou. Ele não foi obrigado. Ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Moisés, já adulto, recusou, não quis, decidiu que ele não queria mais ser chamado de neto do faraó. Sabe o que ele mostra aqui para mim e para você? Se eu e você queremos ter identidade, se eu e você queremos ter paz interior, nós devemos ter identidade correta. Nós devemos saber quem nós somos. Ninguém que não sabe quem é tem paz. Isso pode parecer muito esquisito a gente ouvir. Mas todo mundo sabe quem é. Sabe mesmo? O que nós vemos e o que a gente vê na história de Moisés é que Moisés, durante um grande período da sua vida, aproximadamente 40 anos, Moisés ele viveu num tremendo conflito. Conflito de quem ele era, de quem ele sabia que era e daquilo que as pessoas diziam que ele era. E isso trazia não só o conflito, mas isso tirava a paz do coração de Moisés. A paz interior, não lhes faltava nada. Veja que o fato de você ficar lutando, ter esse conflito de identidade, não é isso que vai te fazer pobre, não é isso que vai te fazer ou rico, não é isso que vai te fazer melhor ou pior. Moisés era o neto do faraó. O faraó era para o egípcio Deus encarnado. Moisés, possivelmente no futuro, seria o faraó do Egito, mas ele toma uma decisão quando ele para e reflete sobre a sua vida, e nesse pensamento sobre a sua vida, ele tem que responder uma das respostas mais difíceis que você e eu tem que tomar na vida. Quem é você de verdade? Quem é você quando ninguém está vendo?
Então esse conflito que existia no coração e na vida de Moisés foi destruído no verso 24. Moisés já adulto, ou seja, não era uma criança que você pega pela orelha e puxa e ela faz o que o pai ou a mãe manda. Não era um servo, não era um escravo, não era uma mulher submissa, explorada por seu marido, ou um homem que era explorado financeiramente, então ele tinha muitas dívidas, então ele tinha que fazer o que o seu senhor mandava. Não é isso. Moisés era um homem importante, um homem culto, um homem milionário. Nós não temos noção da fortuna que Moisés tinha, porque ele era o neto do faraó, ele era o neto do rei. Tudo que o rei tinha era dele, ele era dono do país. Então ele abre mão de tudo isso daí, sem ninguém o forçar, quando ele entende que não, ele não era o filho da filha de Faraó, ele era Moisés, filho de hebreus, filho de escravos, não o neto do Faraó, mas filho de escravos do Faraó. Então a primeira questão que Moisés enfrenta foi exatamente esse aspecto da sua identidade. O Faraó ele tinha proclamado que todo menino hebreu que recém-nascido deveria ser morto. Mas a mãe de Moisés o guarda, o livra, o salva dentro do projeto maravilhoso e libertador de Deus. E o resto é a história que você conhece. Coloca Moisés naquele cesto de juncos, coloca betume em volta para que ele não afunde, coloca o bebê dentro daquele cesto, coloca-o no rio Nilo e ele vai descendo, e lá na frente, aquele cesto, ele tem um encontro com a filha do faraó que estava com as suas servas tomando banho naquele lugar, e vem aquele cesto e olhem que tem um bebê extremamente bonito, e o texto de Êxodo é profundamente importante e emocionante, porque diz que aquela mulher olhou para aquele bebê e ficou apaixonada por aquele bebê, porque diz que ele era extremamente belo. E dessa maneira Deus o salvou, e futuramente dessa maneira Deus salvou todo o seu povo, toda a sua nação. Então todos nós temos essa profunda necessidade de aceitar quem a gente é. Você é da cor que você é da família que você tem a história que você tem o dinheiro que você tem, você é quem você é. Mas não é porque você é quem você é que você tem que ser assim o resto da sua vida. Moisés, ele olhou para dentro de si e olhou em volta e relembrou a sua história e falou: eu sou o filho da filha de Faraó, porém, eu recuso esse rótulo, eu recuso esse título por algo muito maior, que é a paz que vem do Senhor. Nada é mais libertador quando a gente assume quem a gente é. Quando a gente vive primeiramente para agradar o Senhor, para abençoar o próximo, isso tira um peso do nosso coração. Foi uma experiência libertadora para Moisés, ele recusar ser quem diziam que ele era. Não importa, e veja, nós temos nisso e poderemos falar só nesse tópico muito ainda, mas nós vamos nos adiantar. Mas terminando esse ponto, você, mesmo que tenha vivido uma vida, a grande parte da sua vida, debaixo daquilo que as pessoas diziam que você era, mesmo que você tenha feito, aprendido e vivido dentro de um uso, de um costume, de uma maneira que hoje você vê que não é a melhor coisa para você, não importa o tempo que você viveu, não importa quanto tempo você viveu na corte do faraó, você decidiu sair de lá. É dessa forma que Deus ele trata conosco. Deus nos toma no ponto que a gente está, no pé que a gente está, no lugar que a gente está. Deus nos assume como a gente está e nos molda, nos transforma, nos muda
naquilo que Ele quer que a gente seja. Deus não espera que você nem eu sejamos santos ou anjos para depois nos amar. A palavra do Senhor em Romanos diz que Deus escolheu nos amar quando nós éramos inimigos do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, não finja ser aquilo que você não é. Nada é mais triste, desagradável e feio do que uma pessoa fingir o que não é. O pobre fingir-se de rico, o ímpio tentar agir como cristão, ou o cristão tentar agir de uma outra forma, ou aquele que é cristão tentar fingir ser o homem ou a mulher mais santo que existe. Não funciona. Seja quem você é. Responda para o seu coração: quem sou eu? Saiba quem você é e você será abençoado pelo Senhor. Mas o verso 25 também tem algo que é extremamente desafiador. Se Moisés no verso 24, ele tomou a decisão: eu não vou mais ser chamado do neto do faraó, eu sou Moisés, filho de hebreus, nascido na escravidão, filho de escravos. Se você assumiu isso, verso 25, assuma e aceite as suas responsabilidades. As responsabilidades que são suas. Verso 25, a Bíblia diz o seguinte: Moisés preferiu. Preferência é quando você coloca numa balança. Imagina uma balança com 2 pratos e você prefere, você pesa na balança e você escolhe aquilo que você quer. Agora veja que coisa louca. Veja que coisa que, para a nossa maneira de viver e pensar, o que Moisés preferiu e escolheu, não tem a mínima noção, não tem sentido nenhum, está completamente fora. Porque olha o que ele escolheu. Moisés, que era o neto do faraó, escolheu, primeiro, deixar de ser o neto do faraó para ser o filho da escrava. Só isso já não faz sentido. Moisés deixou de ser o neto do faraó, milionário, multimilionário, bilionário, para ser o quê? Escravo, filho de escravo, viver com os seus pais, viver como ninguém. Então veja, quando eu aceito a minha responsabilidade, quando eu aceito aquilo que eu sou e aquilo que eu devo fazer, todas as demais coisas, elas deixam de ter importância. Veja o verso 25. Moisés preferiu, escolheu, decidiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres pecaminosos e passageiros do palácio do faraó. O que o texto está falando aqui é que ele se recusou a ser o que na verdade ele não era. Então ele escolheu seguir o caminho de Deus. Quando eu assumo ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu aceito a minha responsabilidade. A responsabilidade pessoal é uma verdade que não é popular nos dias que a gente vive, porque sempre a culpa é do outro, né? Eu e você somos pessoas perfeitas. Eu e você não temos pecados. Eu e você não erramos. Eu e você não temos pensamentos tortos. Eu e você não falhamos e não somos, às vezes, como diz o salmista, às vezes somos pesados de língua, pesados na maneira como falamos, mas o outro nós não. Nós estamos aqui vendo o mundo pecador e nós só admirando e nos alertando com o pecado do outro. A gente é bom, a gente é reto, a gente é perfeito, a gente não tem erro. O outro é errado. É exatamente esse tipo de pensamento de não aceitar, não assumir as suas responsabilidades que faz o mundo, a família, o trabalho, a escola, a igreja, a comunidade, a sociedade ser como o mundo é. Porque as pessoas acham que a responsabilidade, e quando a gente fala responsabilidade, não é responsabilidade daquilo que é minha parte fazer, mas quando a gente fala em responsabilidade, é a culpa. A gente usa mal as palavras. Quando diz, não, isso não é minha responsabilidade. A gente tem que usar outra palavra, a gente tem que usar culpa. E por vezes nós somos os grandes e às vezes os únicos culpados de alguma coisa ser como é ou não ser como deveria. O que nós aprendemos com Moisés hoje? Nós devemos aceitar as nossas responsabilidades, porque nós vivemos numa cultura que ama culpar os outros e despreza aceitar a sua responsabilidade.
Um pastor brasileiro famoso, ele disse aí nos últimos dias que a igreja precisa ser renovada e que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa caber na vida das pessoas. Mas não é isso que a palavra ensina. Quando nós seguimos Jesus, nós somos discípulos de Jesus. O discípulo não é maior que o seu mestre. O discípulo não ensina, o discípulo aprende. Portanto, a palavra de Deus ela é completa, perfeita em si. Ela é inerrante porque ela não erra e não me conduz ao erro. Ela é infalível, porque ninguém pecará se for 100% fiel à palavra. Por que a gente peca, você e eu? Porque a gente não segue a palavra. Se um dia nós seguíssemos, seríamos perfeitos como Jesus é. E sabe quando isso vai acontecer? Só lá na glória, só lá no céu, quando estivermos juntamente com o Senhor. Então todos nós amamos culpar os outros, todos nós achamos culpados nos outros, mas odiamos quando as pessoas nos culpam. Ou quando nós, olhando para o espelho, fechamos os olhos e pensamos, aconteceu por minha causa. Mas devemos fazer essa autoanálise. Nós devemos fazer isso e aceitar as nossas dificuldades e responsabilidades. É fácil culpar os outros pela sua situação. É verdade que muitas coisas em nossas vidas não podem ser controladas. Embora nem sempre tenhamos controle sobre a situação, a verdade é que temos controle sobre a nossa reação e nós escolhemos como vamos reagir. Se alguém me encontra na rua e me dá um empurrão, eu não tenho controle sobre a agressão do outro. Eu tenho controle sobre a minha relação, a minha reação, a maneira como eu vou reagir diante da agressão, da palavra, da ação que o outro fez. Como você reage? Isso é responsabilidade sua. Como você tem se disposto nas mãos do Senhor? Então, aceite a responsabilidade que é sua. A gente ouve muito isso, fora e dentro da igreja. Mas tem aquela luz acesa, não é minha responsabilidade. Tem aquelas pessoas que moram ali, não é minha responsabilidade. O meu vizinho está doente, não é minha responsabilidade ir lá e orar por ele, perguntar se está tudo bem. Não é minha responsabilidade, a responsabilidade é sempre do outro. Você está exatamente onde Deus colocou você para você ser útil. Você está e é exatamente o que é e está exatamente na família que está para você assumir a sua responsabilidade perante Deus e em amor e utilidade, agradecendo a graça que lhe foi concedida de ser e estar ali para levar a palavra do Senhor através de palavras e exemplos às pessoas que o cercam. Você é o missionário onde está. Você é o pastor da igreja onde está. Eu sempre digo isso aqui na nossa comunidade. O pastor da igreja é você onde você está. Porque é dentro da sua família, naquele momento agudo, que é você que tem que chamar a pessoa no canto e conversar com ela, acalmá-la, levar paz ao seu coração, trazer direção à sua mente, orar por ela, aconselhá-la. Depois, outras pessoas podem entrar nesse assunto. Mas no primeiro momento, o primeiro impacto, é você que segura no seu trabalho, na sua família, onde você está. Deus te pôs ali para ser sal e luz. Porém, se o sal perder o valor, será jogado para que outros pisem. Se a luz se apagar, que grandes trevas serão. Mas o texto prossegue, queridos, em nome de Jesus. Uma terceira pergunta que o nosso querido Moisés teve que responder, e nós devemos também, é: quais são as prioridades para a minha vida? Verso 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Até hoje, em 2020, os cientistas e arqueólogos não têm a mínima ideia do quão grande e do quanto de fortuna, quanto valia a grande fortuna do Egito. Não se sabe, é algo incontável, impensável. Os cientistas apenas imaginam o quanto de ouro e a glória do Antigo Egito, a glória que Moisés vivia. E o verso 26 diz que ele considerou a sua desonra, ou seja, ser banido do palácio e viver lá com os escravos, a maior riqueza, muito maior que os tesouros do Egito. Sabe o que nós vemos aqui?
terceira pergunta que Moisés teve que responder para ter paz e que você e eu temos que responder: quais são as suas prioridades? Prioridade não é o que vem em primeiro lugar. Prioridade não é o que vem em primeiro lugar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que vem em primeiro lugar na nossa vida não é o reino de Deus e a sua justiça. É o meu prazer, é a minha alegria, é a minha festa, é meu tudo. E se der tempo, e se der um dia talvez, Deus. Eu fico vendo pessoas comentando a respeito, por exemplo, dessa época de pandemia que nós estamos vivendo. Mas é pandemia para as coisas de Deus, para outras coisas não. Você encontra as pessoas no mercado, encontra as pessoas numa lanchonete, encontra as pessoas na lotérica, encontra as pessoas na rua, encontra as pessoas por aí, mas na igreja não encontra porque é extremamente perigoso. Porque é verdade, o vírus ele só está dentro da igreja, ele não está em mais nenhum lugar. É perigoso esse tipo de pensamento, irmãos. É perigoso porque eu não estou falando em nenhum momento que nós devemos desafiar o perigo, a morte, a doença que está diante de nós. Pelo contrário, nós estamos seguindo todas as normas porque realmente é perigoso e é mortal. Mas o que eu estou falando é que quando tudo se normalizar, e volte alguns meses na sua vida, quais eram as suas prioridades? Antes das portas se fecharem, antes de nós termos distanciamento, álcool nas mãos, máscara no rosto, quais eram as suas prioridades? Prioridade não é o que vem em primeiro lugar. Prioridade é aquilo que você não vive sem. Então, a sua prioridade, ou seja, você consegue viver sem Deus e as coisas de Deus? Então, irmãos, em nome de Jesus, a sua prioridade não é Cristo. A tua prioridade é você mesmo. A tua prioridade são os seus prazeres. A tua prioridade é aquilo que... tua posse. É aquilo que você gosta. É aquilo que é mais simples e fácil. Então defina as suas prioridades. Moisés enfrentou a questão das prioridades. Ele definiu o que era realmente importante na sua vida. E o importante na sua vida não era a riqueza do faraó, era a riqueza de glória que Deus estava dando a ele. Era essa paz que ele não conhecia, mesmo conhecendo e tendo tudo diante de si, tudo diante das suas posses e ao alcance das suas mãos. Moisés tinha as prioridades corretas. Ele rejeitou o poder, o prazer e os bens materiais porque havia algo mais importante para a sua vida. Eu, como pastor, infelizmente, acompanhei o final da vida de algumas pessoas. É extremamente triste em todos os aspectos, mas se você conversar com qualquer pastor que você conheça e perguntar assim: pastor, o senhor, acompanhando a morte de alguém, você ouviu a pessoa falando: puxa vida, eu queria ter 10 reais a mais, eu queria ter um carro a mais, eu queria ter um dia mais de vida para poder comprar mais um sítio, mais uma fazenda, mais uma roupa, assistir mais um filme, ir mais um churrasco, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não que essas coisas sejam erradas, mas você, na hora aguda da morte das pessoas, as pessoas, eu já ouvi isso, e eu tenho certeza que qualquer pessoa já ouviu. As pessoas, elas lamentam porque elas sabem que não tem mais tempo para aquilo que verdadeiramente elas agora entendem que não podiam viver sem. Eu vi pessoas lamentando porque não teriam mais tempo com a sua família. Eu lamento porque eu estou morrendo e eu não dei a minha vida para Cristo, porque eu não fui à igreja, porque eu não fui fiel, porque eu não fui um bom exemplo, porque eu não fui um bom pai, porque eu não fui um bom filho, porque eu não fui um bom patrão, porque eu não fui um bom empregado, porque eu não fui uma boa pessoa e agora não me resta mais tempo. Eu nunca ouvi ninguém falar de bens e de posses e de prazeres, mas daquilo que verdadeiramente não podemos negociar. Filho meu, dá-me o teu coração. É a nossa prioridade. É viver para a glória do Senhor. Veja que para a gente ter paz, nós somos desafiados
a ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Senão nós seremos homens e mulheres com máscaras de felicidade, mas por trás tristeza e amargura, porque seremos apenas atores nesse palco da vida, sendo aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Por fim, Moisés ele teve que responder uma quarta pergunta: como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver? Então, o verso de número 27 diz que ele perseverou. A última questão resolvida por Moisés foi a questão da perseverança. Perseverança é continuar, é insistir, é estar presente, é estar agarrado ao Senhor, sabendo que terá dias em que você estará lá em cima, mas terá dias que você estará como que enterrado em situações, em momentos de angústia, em momentos de perda, em momentos de fragilidade, de estresse, no momento de fragilidade física e financeira, de saúde. É fato que não há ganho sem dor, não há ascensão sem adversidade, não há progresso sem problemas. A questão da perseverança exige que a gente aprenda como nós vamos agir em frente a esses problemas, como é que nós vamos agir frente a essas grandes dificuldades. A Bíblia não nega a dificuldade, a Bíblia não nega e não diminui a força da dor, a Bíblia não debocha da sua lágrima, Jesus não debocha, não tira sarro, ele não acha graça do seu luto, ele não acha graça de uma carteira vazia, ele não acha graça em ver um homem desempregado, em ver uma mulher sem esperança, em ver uma criança chorando. Jesus se dói quando ele vê isso. Então a chave para a nossa paz interior e a paz interior de Moisés estava em ele saber que as dificuldades vêm para todos, para mim e para você, e saber como reagir de forma correta e saber como a gente segue em frente. Então, como cristãos, nós nunca deveríamos permitir que os problemas nos destruíssem. Em vez disso, deveríamos deixar que os problemas nos aproximassem de Deus. Porque se a gente não perseverar, a gente não vai longe. É por perseverar. Eu lembro há muitos anos um pastor, ele falou o seguinte: é por perseverar que a lesma entrou na arca. Né? O texto de Gênesis diz da história do dilúvio, em que entraram casais, né, de animais, e ele falava: olha, a perseverança é o segredo de uma vida cristã com paz, a paz de Cristo e a paz com Deus. A perseverança é a chave para nós termos não só paz, como alegria e sucesso aos olhos de Deus. Lembrando que sucesso aos olhos de Deus não é quanto dinheiro você tem, mas é quem você é de verdade, tendo ou não tendo dinheiro. É a nossa dependência completa e irrestrita, inegociável com o Senhor. E ele falava isso, que por perseverar até a lesma entrou na arca e se salvou. Então a perseverança nos faz ir longe. Então, queridos, se eu e você queremos ter paz, paz interior, uma paz que o mundo não pode roubar, não a paz do cemitério, onde é a paz que nada acontece, que nada de novo ocorre, que não há expectativa, que não há esperança, que não há vida acima de tudo, nós devemos perguntar ao nosso coração se não está nos faltando assumir quem nós somos, assumir nossas responsabilidades pelas nossas próprias falhas e escolhas, se não está faltando definirmos aquilo que é prioridade no nosso coração, e se não está faltando em nós nos mantermos perseverantes e confiarmos no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, foi o cântico de Abacuque, ainda que tudo dê errado, no que depender de mim, não sei você, mas no que depender de mim, eu continuarei, eu insistirei, eu serei teimoso na presença de Deus, perseverante, porque o Deus que me criou é o Deus que me sustém. Que Deus abençoe você.
que nós possamos ter paz interior, a paz do Senhor que excede, que vai além, toda a compreensão. Essa paz é uma paz que vai além da nossa compreensão. Como ter paz no luto, como ter paz na morte, como ter paz não tendo expectativa, como ter paz não tendo a alegria das pessoas sobre nós, como ter paz no meio do conflito e da guerra. Essa é a paz do Senhor, que não depende do que vem de fora, depende de dentro para fora. É essa paz que o Senhor tem para a sua vida. Essa paz que eu desejo que você tenha manhã após manhã, você e a sua família, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Quero orar por você. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na tua casa com o teu povo. Abençoe, Deus, cada lar. Abençoe cada família. O Senhor sabe, ó Deus, que nós vivemos dias maus, dias tensos e nervosos. Mas não permita, ó Deus, que toda essa tensão, todo esse nervosismo reine no nosso coração, na nossa vida e na nossa família. Nós dependemos, ó Deus, não das circunstâncias, mas dependemos do Deus, que é o Senhor, que governa todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nada fugiu do teu controle. Obrigado porque o Senhor ainda reina. Obrigado porque a tua palavra é eterna. Passarão céus e terra, passarão homens e mulheres que negam a tua palavra, mas as tuas palavras não cessarão, não passarão. Eternas são, como eterno é o teu amor por nós. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, que Deus continue ensinando a cada um de nós a vivermos na dependência santa, justa e perfeita do Senhor, o nosso Deus. Que Deus abençoe você em nome do Senhor.